11h20. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo, bem-vindo, bom dia pra você, tudo bem, Rômulo? Muito bom dia, meu amigo, Max, pessoal aqui do estúdio, bom dia, tô feliz também por estar aqui novamente e feliz também porque segunda-feira teve uma situação aí, o pessoal ficou muito contente na rua, né, vela e gente chorando na rua, de alegria, fiquei até contente, até porque o pessoal tava precisando dessa alegria, não era? Então, legal, vamos continuar aí torcendo para que quem não esteja classificado prossiga adiante aí. Então, bora lá, torcer, né, bora torcer. Rômulo, a gente também torce por um Brasil melhor, né? Estamos aqui sempre, a coluna Conexão Brasília toda quarta, a partir de 11h20. E o STF julga hoje possível retroatividade da lei de improbidade administrativa. Mais uma polêmica aí, né? Pois é, o nome parece grande, né? Parece um letreiro grande para isso, mas a questão é bem simples, Max. Você veja que esse julgamento é aguardado por políticos do Brasil inteiro. Por que que nós teremos hoje? A lei de improbidade administrativa ela sofreu uma mudança no passado. Então, essa lei ela surgiu em 92 e a ideia era buscar a responsabilização daqueles agentes públicos que trouxessem prejuízo ao erário, atentassem contra os princípios da administração pública. Então, foi um marco importante no combate à corrupção, né? Só que do ano passado para cá, nós tivemos uma legislação, Max, que afrouxou um pouco essas regras. Então, você tem uma ideia, por exemplo, de outubro para a mudança que veio principal foi a exclusão da possibilidade do ato de improbidade culposo. Então, hoje, só se exige como ato de improbidade algo que gere um efetivo prejuízo ao patrimônio público e que tenha sido uma conduta dolosa do agente público, ou seja, tem que mostrar a intenção deliberada dele ter praticado aquele ato. Antes havia a possibilidade de uma negligência gerada por culpa do agente público. Então, o aspecto de punição era mais amplo. E é lógico que se discutiu isso no passado, mas aí havia uma pressão muito grande dos agentes públicos para afrouxar essas regras, para que exatamente pudesse o agente talvez não muito ligado, e aqui é uma opinião particular, tá? Muito ligado à moralidade, pudesse agir com mais liberdade na condução dos bens públicos. Pois que essa lei mudou, Max, e o que acontece hoje? Hoje a gente tem que saber se os processos que já foram condenados, julgados e os que estão em andamento antes da nova lei, eles sofrerão essa alteração. Muitos casos há em que se discute essa possibilidade até de revogar condenações já transitadas em julgado. Então nós temos o caso, por exemplo, lá em Brasília, o ex-governador José Roberto Arruda, temos o caso de Antônio Garotinho, lá no Rio de Janeiro, entre outros políticos. O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, foi condenado ano passado por improbidade administrativa em segunda instância. E qual é a importância disso? Por que está todo mundo de olho nesse julgamento hoje? Porque essas condenações elas implicam na questão da ficha limpa. Já ia tocar nesse assunto, né? Exatamente. Então, aí que está o grande X da questão. Se essa alteração promovida pelo Supremo se der no sentido de poder tornar a lei atual retroativa a casos anteriores a outubro, significa dizer que muitos daqueles que foram condenados com base num ato de improbidade, por exemplo, culposo, eles serão aí automaticamente liberados para concorrer às próximas eleições de outubro. O que entra nisso tudo, a questão de primeira e segunda instância na lei da ficha limpa? Eu queria que você explicasse um pouco isso. Porque a lei da ficha limpa ela exige uma condenação por um órgão colegiado em segunda instância. Entendi. E grande parte desses julgamentos da lei de improbidade já estão decididos em segunda instância. A lei de improbidade ela não traz uma punição penal, mas ela traz a condenação que impede a candidatura desses agentes públicos. Então, essa é a importância do julgamento de hoje à tarde. É claro que isso talvez comece hoje, não termine hoje. Mas a tendência é uma incógnita, porque nós temos aí 4 ministros, aparentemente, com voto já, pelo menos a depender do que a gente acompanha o julgamento desses votos, né, já definidos. Outros 4 já também definidos, um pró e outro contra, um grupo pró retroatividade da lei, outro contra, e 3 ainda indecisos. Exatamente, ministro Luiz Fux, ministro Mendonça e Dias Toffoli. Então, a expectativa, por uma questão política, Max, também a gente sabe que essas questões envolvem interesses políticos. Por uma questão jurídica, é muito clara.
a lei deve retroagir porque é uma sanção, na verdade, esse direito administrativo, essa regra do direito penal, sabe, Max? Mas em razão dessas normas de direito administrativo terem um caráter sancionador, ou seja, aplicando penas, punições, por exemplo, perda de cargo público, ressarcimento ao erário, impossibilidade de candidatura a cargos públicos, então se entende no mundo jurídico que nesses casos a lei deve retroagir assim como a norma penal. Mas no mundo político há esse embate para saber se de fato isso vai ser favorável para grande aspecto desses candidatos. E isso é muito importante porque, você sabe, Max, nós temos até o dia 15 de agosto para o registro de candidaturas às próximas eleições de outubro. Então, se esse julgamento terminar hoje ou até o próximo dia 15 e a lei for retroativa, então esses candidatos que estão condenados vão poder voltar a se candidatar até outubro, agora do final do ano. Existe alguma possibilidade de não acontecer esse julgamento antes do dia 15? Existe sim, basta que um ministro peça vistas desse processo e não há prazo para que haja essa devolução, não há nenhum prazo regimental. Tem alguém que você acha que pode fazer isso? Sim, tem sim. Desses dois grupos já sedimentados, né, a favor, e lógico, que é uma projeção apenas, sim, né, claro, pelo teor das decisões anteriores. Desses dois grupos já sedimentados, esse terceiro grupo que está com o voto na incógnita, há uma pressão muito grande para que o ministro Dias Toffoli suspenda o julgamento em razão do prazo até o dia 15 para fazer o registro de candidaturas. A orelha dele vai ficar quente se ele fizer isso. Vai ficar quente, vai ficar bastante quente. Mas você vê que essa é uma situação que está agitando os bastidores lá em Brasília desde o final de julho. Inclusive, julho agora, o ministro Nunes Marques suspendeu os prazos de prescrição dessa lei, porque também foi uma alteração na lei, né, mudou, e também o efetivo prejuízo ao erário. Você sabe, Max, que no passado, a lei anterior, não era necessário demonstrar que houve um dano efetivo ao patrimônio público. Agora é. E aí, nesses casos, como a lei, por exemplo, no caso da prescrição, no caso da lesividade, não é mais benéfica, mas no caso da questão envolvendo o dolo é mais benéfico agora, então há uma discussão grande para saber quais são os efeitos dessa decisão. Hoje é um caso de uma procuradora do INSS, que trouxe lá um problema, levou até o Supremo, e em razão disso se reconheceu a repercussão geral do caso. Ou seja, vai ser aplicado nesse julgamento dessa procuradora, mas o entendimento vai ser estendido para todos os casos envolvendo esse tipo de questão lá no Supremo, hoje à tarde, a conferir isso de imediato. A gente vai bater um papo mais tarde para acompanhar. E deve passar aí ao vivo, com certeza, nas redes sociais. A gente vai acompanhar isso. Pode me chamar aqui que eu estou à disposição para discutir isso, viu? Estou aqui à disposição. Perfeito. Rômulo Pinheiro, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Você sabe que é sempre bem-vindo aqui. Ainda vai continuar participando presencialmente, até ir para Brasília de novo, né? Voltam no dia 15, então até semana que vem eu estou por aqui ainda. Então pronto, tá aí. Rômulo Pinheiro, Conexão Brasília, toda quarta, 11h20. Até a próxima, Rômulo. Abraço, forte abraço, até quarta. 11h29, repórter CBN chegando e daqui a pouco voltamos com muito